Olá, buscadores. Estamos iniciando mais uma edição do programa Leituras para Viver Melhor, programa produzido em parceria da Editora Teosófica com a TV Suprem. TV Suprem, que é o canal de comunicação da União Planetária, canal 2 da NET em Brasília. E se você estiver acompanhando pelas redes sociais, pelo Spotify, pelo YouTube, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal, que assim você nos auxilia a cada vez produzir mais conteúdo de qualidade para todos vocês. E hoje iremos conversar um pouquinho com o Maurício Andrade. Tudo bem, Maurício? Seja bem-vindo. Tudo bem, Charles? Boa tarde, tudo bem? Agradecemos aí a sua disponibilidade de trazer o seu conhecimento, suas pesquisas, suas reflexões, para compartilhar hoje com todos que nos ouvem e nos assistem. O Maurício, ele é professor, escritor e músico, e ele atua como consultor de relações humanas e projetos sustentáveis com o povo indígena. Olha que bacana, hein? O Maurício está envolvido com várias frentes de trabalho e também é um musicista e escritor e professor, né? Um educador aqui, para conversar hoje conosco sobre um artigo de sua autoria, publicado na revista Sofia, número 109, intitulado A Matemática das Criaturas. Então esse artigo do Maurício, ele fala sobre vários temas. Então você começa falando sobre essa matemática presente na natureza, né? Você cita ali o bater das asas do beija-flor, o desenho dos favos de mel, as espirais em fractal que as baleias criam na superfície da água, a sequência de Fibonacci. Enfim, você vai trazendo vários exemplos. E como que isso, Maurício, como que isso no nosso dia a dia, ou para que possamos compreender aí o nosso lugar no mundo, como que isso pode nos auxiliar? Afinal, que relação tem todas essas coisas internas e o nosso mundo interno? É muito interessante a gente não, dificilmente a gente para pensar em como toda vida é matemática, né? Eu cito, né, o desenho dos favos de mel, bater das asas do beija-flor, mas se a gente observar em todos os lugares para onde a gente olhar, existe a matemática, né? O desenho de um girassol, de uma margarida. O nosso corpo, existem as proporções harmônicas do nosso corpo, tudo está entrelaçado dentro de uma grande matemática. E se nós encontrarmos através do nosso olhar, através da nossa percepção, essas relações, nós começamos também a entrar numa sintonia maior com a própria natureza interna da gente, né? Porque nós estamos e somos aí um corpo matemático, desde ali da espiral do nosso DNA, né? A sincronia com a qual a própria química do nosso corpo acontece no nosso cérebro e tudo mais. Eu penso que quando talvez as pessoas mais leigas, começarem a ter uma percepção maior disso, e essa percepção ela está intrínseca na gente, né? Ela acontece muitas vezes sem que a gente perceba. Eu, como trabalho com povos indígenas aí há 20 anos, mais de 20 anos, e você vê isso na própria indumentária, nas pinturas corporais, você vê ali a geometria, em verdade, essa matemática, essa geometria está presente em absolutamente tudo, não existe nada que escape a geometria a geometria da vida, né? A matemática da natureza. Nós estamos imersos, fazemos parte disso, em verdade. E à medida em que nós temos essa percepção, a gente descobre que isso é uma linguagem, né? Todas as criaturas estão conectadas através de uma linguagem. Eu acredito e penso que existe uma ciência também, há muitos cientistas que trabalham com isso, que a linguagem, né? A linguagem é a chave para nos comunicarmos com todas as criaturas. E essa linguagem é uma linguagem
que seja ela sonora, que seja ela, como eu disse já, através da geometria da natureza, que seja através da química do nosso corpo, a linguagem é a chave para nós nos comunicarmos com o cosmos, né? Então, nós já sabemos, a ciência já trouxe para nós a ideia, a verdade de que nós fazemos sons feitos do mesmo material das estrelas, né? Somos pó de estrelas, em verdade. E essa geometria, essa matemática, quando nós pensamos em termos musicais, por exemplo, são os grandes compositores, eles trabalharam em cima de determinadas escalas específicas, né? E essas escalas, que são matemática pura, né? Elas são ressonantes, elas ressoam com as nossas emoções, elas ressoam com padrões do nosso cérebro. Quem é que não escuta uma música e fica mais calmo ou mais agitado? Quem é que, escutando determinados sons, frequências hoje, há muita pesquisa sobre isso, não sente que está conseguindo meditar mais profundamente ou até ter experiências com essas frequências matemáticas, sonoras? E isso vai, nessa escala, nessa proporção, nos levar a outros parâmetros de entendimento, né? da nossa própria mente, né? E por que não dizer da nossa própria, da nossa consciência, né? Que pode fazer parte de uma determinada frequência que nós ainda estamos buscando. Talvez uma das chaves, pesquisando o passado dos povos que deixaram aí as suas grandes escrituras, né? O hinduísmo e outros povos, né? Como eu disse, assim, os povos indígenas trazem um conhecimento muito profundo. Mas no hinduísmo nós vemos, por exemplo, né? Tanto a meditação quanto os mantras, né? E os mantras, o que são senão ressonâncias, são sons ressonantes. Quando a gente coloca isso dentro de uma existe hoje, né? Talvez não é uma coisa tão nova, aqueles experimentos que se faz com areia sobre placas, em que ali é uma ressonância, há determinados sons ressonantes ali, e conforme você vai mudando a frequência desse som, você vai criando mandalas. Você vai criando mandalas, né? É toda a simática, né? Dos sons. E essas frequências hoje são estudadas e nós sabemos que essas frequências moldaram a mente de determinados povos. Como os povos orientais que pensam do lado de dentro, os povos ocidentais que pensam do lado de fora. Então nós percebemos que há determinados sons, há determinadas matemáticas que correspondem a determinadas raças de animais, por exemplo, né? Os elefantes usam o ultrassom, né? Eles um som não audível para se comunicar a distâncias inimagináveis. As baleias também, embaixo d'água, se comunicam por todo o globo planetário através dos seus sons. E esses sons já foram demonstrados, são sons que produzem ali ressonâncias, né, por largas distâncias. Por largas distâncias. Qualquer mudança que ocorre no planeta, as baleias, os golfinhos, né, os cetáceos, eles sentem isso primeiro, né, porque existe todo um eletromagnetismo, uma condição sonora e aquática, né, no qual eles emitem esses sons e comunicam esses sons a outras raças. Não só a sua própria raça, mas a outras raças. E isso é uma matemática, uma comunicação matemática.
Eles estão fazendo isso desde que o planeta é planeta. E nós estamos começando a compreender o que é isso, né? Então, a matemática das criaturas nada mais é do que uma linguagem universal que está tanto conectada à expressão do ser, né? A expressão sonora do ser, a expressão imagética, porque quando os antigos, quando dormiam, também sonhavam com essas imagens, né? E pintavam essas imagens. E nós vemos, principalmente, como eu disse, no Oriente, né? As mandalas, né? As mandalas nada mais são, e hoje nós sabemos disso através desses experimentos, que as mandalas são representações sonoras, né? Representações sonoras dos mantras, representações sonoras dos sutras, representações sonoras do pensamento. E talvez aqueles que sentiram primeiro estes sons e começaram a executá-los no passado, talvez eles estivessem tentando recebendo essa comunicação aí do cosmo, recebendo essa comunicação de tudo aquilo que nós compreendemos, pelo menos aquilo que a ciência consegue compreender hoje, não só do macrocosmo, né? Hoje se fala tanto do microcosmo, e recentemente, muito recentemente, isso não vai fazer, se eu não me engano, não faz um ano, talvez um ano e meio, os cientistas, né, conseguiram fotografar um entrelaçamento quântico, né? E esse entrelaçamento quântico foi fotografado e a foto é um yin-yang. É aquele símbolo do yin-yang. Perfeitamente. E isso prova mais do que tudo, né? Do que que as frequências, sons, a matemática cria tanto mandalas como quando eu falo que nós estamos aprendendo uma linguagem, talvez essa linguagem seja uma recordação da nossa essência. Essa linguagem seja a linguagem original da nossa alma ou da nossa consciência, como queira. E nós estamos começando a sincronizar, a compreender. E ao mesmo tempo, né, como tudo tem os dois lados, o yin e o yang, existe essa matemática que acontece e nós conseguimos, tentando decodificar da natureza, dos seres e tudo mais, para o bem, mas isso existe também de forma dissonante para o outro lado, né? Então, as dissonâncias criadas pelo ser humano, e as dissonâncias são criadas, veja só, as dissonâncias não são naturais. As dissonâncias criadas pelo ser humano, de certa maneira, também condicionam, empurram aí o ser humano a conflitos, a desacordos, guerras, violência, né? Como diria Platão, né? Deus geometriza. Então, de fato, Exato. Parece que a nossa realidade realmente ela é criada, né? Ou ao menos seja a regra, seja a maneira como a existência objetiva consegue surgir e prosperar, seja através de formas geométricas, matemática E o mais incrível disso é que eu entendo isso como um análogo, né? De que essa matemática é um análogo do que existe em níveis mais sutis e mais elevados. Esse é o programa Leituras para Viver Melhor. Hoje estamos conversando com Maurício Andrade sobre um artigo de sua autoria publicado na revista Sofia, número 109, intitulado A Matemática das Criaturas. Nós iremos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já.
Venha transformar o mundo com a gente por meio da educação. Uma educação holística, espiritual, uma educação teosófica. Vamos inaugurar a primeira escola teosófica no Brasil em 2025 e para isso estamos organizando 2 eventos focados em uma nova etapa da consciência humana e planetária. Mas me conte, você sabe o que é uma educação teosófica? Venha participar e descobrir um encontro imperdível com Vicente Rauchin Júnior, idealizador e fundador da Golden Link College, Escola Teosófica das Filipinas. Ele será o nosso mentor no desenvolvimento da escola no Brasil. O evento acontecerá no Instituto Teosófico de Brasília, o Paraíso na Terra, em Braslândia, no final de julho deste ano. Para se inscrever e participar online ou presencialmente, acesse o site da Sociedade Teosófica no Brasil ou o site do Paraíso na Terra. Nós vamos oferecer 5 bolsas gratuitas para estudantes de pedagogia para participação presencial neste evento, com hospedagem e alimentação. Na sequência, de agosto a dezembro de 2024, teremos um curso de formação de professores online e gratuito, mas as vagas são limitadas, então não perca essa oportunidade. Se você é da área da pedagogia e se interessou, envie seu currículo e carta de intenção para o e-mail sociedadeteosóficanobrasil@gmail.com. Os pedidos de bolsa para ganhar as cortesias completas também devem ser solicitadas através deste e-mail, acompanhados de currículo e carta com exposição de sua motivação para a participação. Venha, aguardamos você, Sociedade Teosófica no Brasil. Estamos de volta com o programa Leituras para Viver Melhor, hoje conversando com Maurício Andrade sobre um artigo de sua autoria publicado na revista Sofia, número 109, A Matemática das Criaturas. Maurício, no seu artigo, você fala inclusive sobre a possibilidade de multiversos, né? Você fala aí de algumas descobertas científicas. Fala para nós como que você acha que a ciência hoje e as novas descobertas astronômicas, você falou da física quântica também no primeiro bloco, como que tudo isso pode ampliar, talvez, a nossa visão, nossa percepção de mundo, nosso entendimento da realidade para as próximas gerações? Em verdade, a ciência ela não é absoluta, né? A gente diz isso sobre todas as coisas, né? No passado acreditava-se que a Terra era o centro do universo, hoje já não é mais, e a Terra também não é plana. Sabemos disso também. Então a ciência ela vai aos poucos compreendendo, ela vai tendo um entendimento, sempre rompendo novas fronteiras, né? Sempre rompendo fronteiras. Uma das coisas mais maravilhosas que tem ocorrido com muita rapidez, que são as descobertas astrofísicas, né? Por conta desse novo e maravilhoso telescópio James Webb. A determinado momento ele apontou para uma direção ali da sua área de pesquisa, para uma região onde aparentemente não deveria existir nada, e encontraram galáxias antigas, né? Então, como poderia se explicar isso? O Big Bang entrou em xeque, né? Então, existe uma grande área da ciência hoje que não acredita no Big Bang, que existiria uma outra forma, um outro tipo de início. E nós vamos apontar para essa ideia de multiversos. Já não é uma ideia tão complexa e impossível, justamente por nós compreendermos como nós pegamos, todo mundo já brincou com um caleidoscópio, né? Que é aquele tubo onde você vai girando e as imagens vão mudando.
caleidoscópio é uma forma muito rudimentar para nós de compreender como as geometrias podem ser infinitas e como a matemática é infinita. Então, não existe não existe nenhum impedimento de que existam inúmeras dimensões ou multiversos, como tem sido proclamado aí, onde talvez não realidades da forma em que nós compreendamos, mas novos níveis de consciência, porque nós vemos aqui na terceira dimensão, né, na altura, largura e profundidade, e hoje nós sabemos que a quarta dimensão, que é uma dimensão anexa, né, da terceira dimensão, é só uma faísca, é só um pedaço de todo esse caleidoscópio, é só um quadradinho do caleidoscópio, né? Que esse caleidoscópio ele pode ser observado de outras maneiras. E se aqui nós observamos matematicamente, nós observamos neuroquimicamente, né? A nossa percepção do universo que nos circunda é neuroquímico, né? É a química do nosso cérebro. Em verdade, nós não estamos enxergando nada. Quem está enxergando é o nosso cérebro. Então, imagina que toda a realidade visível a olho nu, em verdade, não está do lado de fora, está do lado de dentro. É o cérebro que está enxergando. Não somos nós. Né? A estrela mais próxima da Terra está a 4 anos-luz. A luz leva 4 anos, então nós estamos enxergando o passado. Nós só enxergamos no passado, né? Porque é preciso a luz eletromagnética para que nós possamos enxergar, transformar os impulsos elétricos para que o cérebro decodifique isso. Isso diz respeito a todos os nossos sentidos, a todos os 5 sentidos, né? Qualquer toque leva um tempo para o cérebro, o paladar, o olfato. Só existem 3 coisas neste corpo que acontecem em tempo imediato. 3 coisas, né? A respiração, eu não posso respirar para trás ou para frente. O bater do coração, meu coração não pode bater adiantado ou atrasado. E o pensamento, né? O pensamento, tudo bem, ele pode navegar por qualquer tempo e espaço, mas ele só acontece no agora. E isso nos leva outra vez ao conhecimento do passado, dos antigos, que usavam a respiração para alterar a química do cérebro, né? As várias meditações que balanceavam, prestando atenção no batimento do coração, né? E criando pensamentos ou recebendo essas frequências, essa matemática do universo como uma memória universal, né? Nós somos um repositório de todas as informações que a ciência, porque nós não inventamos a ciência, né? Nós vamos descobrindo coisas e adaptando, segundo as nossas capacidades, aquilo que antigamente nossos computadores eram um computador de tubo, agora já é uma tela, né? O celular é o touchscreen. Então nós estamos adaptando coisas. O homem não inventou a matemática, ele descobriu a matemática, ele descobriu essas coisas todas. Nós estamos descobrindo, e essas descobertas têm que caminhar lado a lado com a ciência, né? O espírito, a mente, a alma, a consciência, né? Precisa caminhar lado a lado com essas descobertas para poder aprimorar essas descobertas. Então, aquilo que se chama hoje de uma forma muito... eu tenho um pouco medo de... Tem algumas palavras nos dias de hoje que eu tenho medo de falar. Quando fala quântico, eu tenho medo, porque tudo virou quântico, né? Aquilo quântico, isso quântico. Mas em se falando de física quântica, né? A física do universo subatômico, tem uma relação profunda com essa matemática. E quando eu falo matemática, vamos conectar a nossa mente, né, o nosso aparato cerebral com a química que é estimulada. A química que é estimulada
pelo universo, né? Existem pesquisas não tão antigas, recentes e tal, que têm demonstrado a ação do Sol sobre os neurotransmissores, né? Então, nesses períodos de alta solar, desses grandes bombardeios solares que ocorrem, as pessoas ficam mais violentas. Existe uma tendência para uma violência. Se observa isso historicamente com a ascensão e queda de grandes civilizações e reinos, né? A química muda, mas a química das pessoas, e isso é muito interessante, a química cerebral das pessoas que meditam, oram, buscam, estão abertas, não é normalmente afetada pela radiação solar. Então não é só uma coisa religiosa, orar, meditar. Tem muito mais a ver com essa linguagem do cosmos. Claro que tem a ver com a alma, né? Trabalhando aí com a ideia de religião, obviamente isso também tem a ver. Mas se nós compreendemos que essa linguagem que nos está sendo dada, para que nós possamos lembrar, relembrar, entender quem somos nós, a nossa visão, nosso entendimento científico vai dar um salto, porque a ciência vai se unir perfeitamente, matematicamente, com a consciência, com a alma. Porque nós estamos nos abrindo, porque talvez eu esteja meditando mais, orando mais, ou fazendo alguma prática, alguma coisa conectada com a percepção da natureza, com o contato. Os grandes xamãs e pajés, eles fazem isso, sempre fizeram isso. Eles sempre estiveram em contato com essa ressonância, com essa matemática que vem do canto sincrônico de um pássaro, com o bater das asas de um outro pássaro, com o chá sagrado que ele tomou, que eles sabem tomar, eles sabem para que serve, como, né? Nós aqui é outra história. Que eles receberam, talvez, intuitivamente, psiquicamente, mediunicamente, não sei, para poder exercer o papel de condutores, instrutores, para que os seus e para que a humanidade, de certa maneira, compreenda que é entrar nessa sincronia. Eu, pessoalmente, acredito que o grande salto, existam extraterrestres ou não, existe um livro muito, muito bacana, que foi meu primeiro livro, se chama O Despertar dos Mágicos, do Luiz Paulo e Jacques Bergier, os fundadores da revista Planeta, na França, e tem um trecho do livro que ele fala assim: os deuses não mostram o seu rosto, e eles só mostrarão o seu rosto quando nós tivermos um rosto. O que significa que nós precisamos ver a nossa verdadeira face, que não é essa aqui, né? É uma face, talvez, de uma face musical, uma face de frequência. Talvez nós tenhamos um corpo de frequências, além do corpo de carne, né? E nós sabemos que temos várias camadas diferentes, o corpo eletromagnético, o corpo chamado de epicinético, que é esse corpo que vibra quando a gente canta, quando a gente entoa mantra. E se nós nos rendermos a essas vibrações e encontrarmos o verdadeiro equilíbrio com a natureza, com as formas vivas, visíveis e invisíveis, então os rostos divinos se mostrarão para nós. Talvez muitos tenham visto já, né? Muitos santos, muitos iluminados, que foram os nossos professores do passado, né? E há muitos por aí espalhados ainda, que entendem que essa relação de todas as coisas, né? Não dá para a gente separar, que a relação de todas as coisas depende da linguagem, né? E é a linguagem que eu vou usar, seja a linguagem do amor,
da compaixão, da humildade, do perdão, da simplicidade. Eu falo da importância de voltar à simplicidade no texto. Porque não a simplicidade no sentido de ingenuidade, né? Mas aquela simplicidade de pureza, de nós retornarmos à pureza original para que tenhamos a capacidade de ver aquilo que é puro, né? E a verdadeira matemática de tudo está naquilo que é simples. E assim eu acredito que a ciência, né, que consegue hoje fotografar o entrelaçamento quântico e ver ali o símbolo do Yin e Yang, e que compreendeu que quando esse símbolo foi ensinado pelos orientais, eles não fotografaram o entrelaçamento quântico. Então, de onde veio esse símbolo? Desse análogo. Isso é um análogo. Nós somos análogos do infinito. Nós somos análogos divinos. Nós somos um análogo. Isso daqui não é o produto final. Nós somos o produto final, né? Nós estamos aí construindo algo. Nós estamos no sentido de purificar. Nós estamos nos purificando. Acredito. A humanidade toda está se purificando. Então nós não deveríamos olhar, talvez, sair daquela visão de que eu não acredito mais no ser humano, eu não acredito mais na humanidade. Quando eu digo que eu não acredito nem no ser humano, nem na humanidade, estou falando de mim mesmo, né? Eu não posso me separar e falar assim, eu não acredito em vocês. Eu sou melhor que isso. Por isso, é ver essa matemática, ver as pirâmides, ver os dodecaedros, ouvir a música celestial, ouvir as grandes sinfonias, ver isso no olhar de todos os seres, né? Na matemática de uma árvore, né? Na cabala judaica, a árvore da vida é uma construção, né? A árvore da vida, a Etz Chaim, ela é uma construção matemática, né? Ela é uma construção matemática, ela é cheia de pirâmides dentro dela. Então, nós somos a árvore que precisa podar um galho aqui, um galho ali, né? E sempre buscar harmonia, né? Buscar harmonia através, obviamente, do estudo, do entendimento, mas a simplicidade, porque não adianta eu ter todo o conhecimento, ter escrito todos os livros, ter lido todos os grandes mestres, filósofos, praticar isso, praticar aquilo, se eu não tiver a simplicidade que me permite ver o puro e o simples que existe de divino, porque o puro e o simples é o divino em todas as coisas. E aí sim, aí eu acredito, e eu posso estar errado, né? Que uma grande porta se abre aí na nossa consciência, que a nossa consciência, ela é uma arquitetura. Ela é uma arquitetura, ela é um grande caleidoscópio multidimensional que está o tempo todo, né, como um cubo mágico celestial, né, que está sendo usado em preto e branco. Enquanto a gente julga, é violento, enquanto a gente se separa daquilo que é simples, ele é um construto, ele é um cubo em preto e branco. Quando a gente começa a trabalhar nesse outro nível, ela começa a se mexer, começa a ganhar cores, então a consciência ganha, ela, na verdade, ela se descristaliza, né? E começa a se movimentar outra vez com a multidimensionalidade que ela é, se conectando com outras consciências do cosmos, das baleias, dos golfinhos, dos pássaros, dos pajés, das benzedeiras simples no Nordeste, né, dos monges tibetanos, dos hindus. Essas mentes se conectam porque estão vendo a simplicidade da matemática divina nas suas ações, no seu pensar, na sua busca, na sua jornada. Maurício,
Gratidão pelos seus ensinamentos, suas reflexões. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Espero podermos trocar mais futuramente. Com certeza. Esse canal aqui está sempre aberto, né? Para que esses assuntos venham à tona aí e a gente consiga juntos refletir e fazer aí uma autoanálise para cada vez mais compreender quem somos nós e o que estamos fazendo aqui, onde estamos vivendo, né? Como que esse mundo, qual que é o funcionamento desse mundo em que estamos, para até encontrar aí uma certa harmonia e poder viver melhor conosco, com nossos semelhantes e com toda a natureza. Este foi mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor. Hoje conversamos com Maurício Andrade sobre um artigo de sua autoria, publicado na revista Sofia, número 109, A Matemática das Criaturas. A revista Sofia, que é uma publicação bimestral da editora Teosófica. Nós vamos ficando por aqui. Seguimos juntos nesse aprendizado. Somos um. A editora Teosófica está com uma grande novidade para seus leitores. A revista Sofia, publicação que há quase 20 anos apresenta temas relacionados à espiritualidade, autoconhecimento, religiões, ciência e filosofia, agora está disponível também na versão digital. Nesta nova modalidade, o leitor pode acessar todos os mais de 90 exemplares da revista Sofia já publicados, seja na tela de seu computador, tablet ou smartphone, já que o conteúdo se adapta à tela do dispositivo utilizado. Entre em contato pelos canais da editora Teosófica para maiores informações e consulte os valores promocionais para quem já é assinante da revista impressa. Editora Teosófica. Livros para viver melhor.